Boa noite. Mais uma pregação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Vou falar hoje sobre a obra do Espírito Santo para abrir os olhos daqueles que ainda não enxergam. Vamos no Salmo 146. Desculpa. Salmo 146, 8. Bem-aventurado, vamos a partir do 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma posse da minha mente, corpo, alma, espírito, pensamento e coração, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a palavra, possa confortar os corações, e que cada um deles que ouve essa pregação possa vir a conhecer o Senhor Jesus e possa vir a se salvar para a graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos ver o que a palavra fala. A palavra fala que 146:8 fala que o Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor abre, Salmo, o Senhor abre os olhos aos cegos. Então quem é que abre os olhos aos cegos? O Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. Então quem é que abre os olhos? O Senhor. Por isso que lá em Coríntios fala que quando se converterem ao Senhor, então os seus olhos se abrirão. O véu se tirará. Então os olhos são abertos. Os olhos do quê? Os olhos do Espírito. Os olhos do seu Espírito, para você poder enxergar a glória de Deus, para que você saia de trevas e venha para a luz. Atos 26:18. Livro de Atos, Novo Testamento, 26:18. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, o Evangelho é para abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Então tem as trevas, o homem sem Deus está em trevas. Então no Antigo Testamento o homem não tinha Deus. Os profetas profetizavam a vida do Salvador. Então lá estava as trevas. E para ele abrir os olhos, das trevas os converteres à luz. Então a conversão é na luz, é através de Jesus a sua conversão. E do poder de Satanás a Deus, quer dizer que Satanás tem poder. O ministério dos anjos é o poder de Satanás a Deus. Então você vai ser transportado das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus. Então Satanás tem um poder, Jesus tem um poder. O poder de Jesus é o Evangelho, o poder de Satanás é o passado, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pela fé, não é pela lei, pela fé em mim. Aí Paulo vai discorrendo aqui o discurso dele para o rei Agripa e falou isso, que quando a gente dá, os cristãos dão o testemunho do Evangelho, é para lhe abrir os olhos. No 20:16 está falando que Jesus tinha aparecido para Paulo. Aí Jesus falou assim: mas levanta-te e põe-te sobre os seus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas para as quais te aparecerei ainda, livrando desse povo e dos gentios, a quem agora te envio. Então, nós estamos pregando para gentios. Para quem ouve o Evangelho é gentio. Quem são gentios? Não são judeus. Os judeus é o povo de Israel. Os gentios são todas as nações fora de Israel. Então, nós que estamos aqui no Brasil somos gentios. Vai no livro de
Romanos capítulo 5. A justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé em mim, né? Que eu li lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Então, você tem que ser justificado pela fé. A fé é a justificação nossa. O que é a fé? Ser justificado pelo Evangelho de Jesus, pelas palavras de Jesus. Através de você conhecer Jesus no Evangelho, você é justificado. Então, o Espírito Santo quer que você entenda a revelação. Então, o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado. Então, o homem conhece Jesus e se converte a Jesus, se arrepende dos seus pecados e recebe o dom do Espírito Santo. Então, vamos ver qual que é esse dom do Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 2. Capítulo 2. A descida do Espírito Santo. 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados. Não estavam rodando na igreja. Não estavam pulando na igreja. Eles não estavam caindo na igreja. Se você está em igreja evangélica e está caindo, fala que é sopro do Espírito Santo e você está caindo no chão, não é Espírito Santo isso aí, querido. Não é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso. As pessoas estavam assentadas. Tem que conhecer a palavra. Não vai na onda do que os homens falam. Maldito o homem que confia no homem. Então, para receber o Espírito Santo, você pode estar sentado. Aqui dentro, aqui, eu estou sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas. Ó, línguas repartidas. Aí os outros falam que é dom de língua. Não é dom de línguas, querido. É língua das nações. Cada um falou a língua de cada nação que estava lá no dia de Pentecostes, porque tinha vários religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ó, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas humanas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Tá vendo? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos. Tá vendo? E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então Pedro estava lá orando na língua lá dos caldeus, o outro estava orando na língua dos elamitas, o outro estava orando, pregando o evangelho na língua dos elamitas, na língua da Mesopotâmia, na língua da Capadócia. Cada um estava pregando o evangelho. Eles estavam pregando o quê? Cada um estava falando da ressurreição de Jesus, que Jesus era Deus. Estavam pregando o evangelho. Era isso que estava falando. Então a pessoa cheia do Espírito Santo prega o evangelho. Fica rodando na igreja. Fica falando em línguas para todo mundo ver. Oração em língua tem que ser em 3 só. 3 pessoas orando em línguas. E tem que ter uma interpretação. O pastor disse é demoníaco isso aí que está acontecendo nas igrejas. Fala que para a pessoa ser cheia do Espírito Santo tem que orar em línguas. Mentira. Oração em línguas é um dom. E Deus não dá para qualquer um. Tem que se conhecer o evangelho. Vai falar, a pessoa que ora em língua de Deus, claro que é, tem língua de Deus. Mas você tem que conhecer a vida da pessoa. Tá achando o quê? Até meu irmão cachaceiro ora em língua. Cachaceiro do mundo, nem conhece Jesus. Como é que ora em língua? Até católico está orando em língua. Você vai lá no centro espírita, lá estão rodando em língua. Bota os braços para trás e faz assim, ó, 5 braços, ó. E fica rodando na igreja. Demônio, dentro da igreja evangélica. Então, abre o entendimento, querido. Nem tudo que você vê é o Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo é aqui, ó. Estudando a palavra, lendo a palavra, explicando. Isso é manifestação. O Espírito Santo ensina a palavra. Vós tendes a unção do Santo e ensina. Ó. E todos falavam, se maravilharam dizendo uns aos outros, pois não são galileus todos esses homens que estão falando? Então eles falaram, cada um que está falando não é galileu? Tipo o Pedro, o Tiago, o João, os discípulos de Jesus não são galileus? Eles falaram lá, os judeus. Né? Por que ele está falando em outra língua estranha? Né? Outra língua de outro país? Aí eles estão falando, como pois ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Aí quer dizer, está falando partos, medos, elamitas, aqui são os que estavam lá. Porque a festa de Pentecostes era uma festa religiosa. Festa lá dos judeus lá. Festa de Pentecostes lá. Aí tinha vários religiosos de todas as nações. E as nações eram essas. Partos, medos, elamitas.
os que habitam na Mesopotâmia, os que habitam na Judéia, os que habitam na Capadócia, os que habitam no Ponto, os que habitam na Ásia, os que habitam na Frígia, os que habitam na Panfilha, os que habitam no Egito, até do Egito, da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, cretenses, árabes, tinham árabes lá também, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Qual que era a grandeza de Deus? A ressurreição de Cristo. Eles estavam pregando cada um o evangelho, em cada língua. Pedro estava pregando, de um exemplo, Pedro estava pregando para os elamitas, o Tiago estava pregando para os da Mesopotâmia, o João estava pregando para os da Judéia, cada um estava falando da língua deles. Está dando para entender? É isso que aconteceu. Não foi línguas estranhas, foi língua das nações, o dom de línguas no Atos capítulo 2. Aí ele falou, aí quer dizer, eles não estavam entendendo. Quem não estava entendendo? Os judeus não estavam entendendo. É por isso que fala que eles estavam bêbados. Não estavam bêbados, eles estavam orando, estavam pregando o evangelho em línguas diferentes. Cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E os outros zombando, os judeus, zombando diziam: estão cheios de monstros, estão bêbados, vocês estão falando. E o discurso de Pedro, depois veio o discurso de Pedro, porque Deus não é Deus de confusão, Deus vai e explica o que está acontecendo. Deus não é de confusão, Deus explica. Então, levantou-se Pedro e explicou tudo o que estava acontecendo ali. Discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé, aos 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como os vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Profeta Joel, porque se cumpriu aqui, o profeta Joel lá no Antigo Testamento falou que ele falou isso aqui, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é profetizar, querido? Pregar o evangelho é profetizar. Não é ficar falando o que vai acontecer lá na frente. Profetizar é pregar o evangelho. A única profecia que tem é o evangelho, a palavra escrita. Se já tem o evangelho, a palavra escrita, então você não deve aceitar outras profecias. A profecia aqui, é o evangelho, é o que está escrito. Então, a única profecia que tem valor é o que está escrito no evangelho. Fora do evangelho é tudo mentira. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então quer dizer, os jovens vão ter visões de Deus existe, só que o diabo também faz visão de Deus, o diabo imita, e os vossos velhos sonharão sonhos, o diabo também faz a pessoa sonhar. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão, farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Sangue, fogo, vapor de fumaça. São os prodígios, né? O sol se converterá em trevas, já aconteceu. E a lua em sangue, já aconteceu. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é o nome do Senhor? Jesus. Todo que invocar o nome de Jesus será salvo. Então vamos lá, no 1 Coríntios. 1 Coríntios os dons de línguas, né? Vamos ver aqui. No versículo 1 Coríntios 14, 33 fala: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não é Deus de confusão. Deus ensina, mostra o que está acontecendo. Deus prega a palavra, né? Deus traz a revelação através da profecia. Vamos ver lá, desde o versículo 1 do 1 Coríntios 14. Aqui, o dom de profecia é superior ao de línguas. O dom de profecia é superior ao de línguas. Qual é o dom da profecia? Profetizar. Profecia é a palavra escrita, a profecia que está escrita. Deus no passado usava os profetas para profetizar a sua vinda, não é? Assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Então vinha a profecia, ele profetizava e escrevia a profecia. Então a profecia aqui é o que está escrito. Eu não posso chegar aqui e lançar uma profecia, não. Tem que chegar
ler a palavra e pelo Espírito Santo fazer a interpretação. Tem textos que são fáceis de interpretar, tem uns que é mais difíceis. Presta atenção. Só pelo Espírito Santo. O 14:1 fala: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Com zelo. O que quer dizer com zelo? Com cuidado. O texto em cima já fala: o dom de profecia é superior ao de línguas. Então, quem prega o Evangelho, esse dom é superior ao que ora em línguas. Então, para que eu vou ficar preocupado em orar em línguas? Eu não oro em língua. O dom que eu tenho é de profecia, profetizar, pregar o Evangelho. O dom de profetizar é maior do que o que fala línguas. Então, está preocupado em falar línguas? Então, as igrejas pentecostais que, como é que se diz? As igrejas pentecostais que se preocupam muito com isso, negócio de dons. Não se esqueça, sinais são para os infiéis, não são para os fiéis. Você tem que crer em Deus, que Ele existe, não é através de sinais, é através de conhecimento da palavra. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais. Não existe dons. Então eu tenho que seguir a caridade, tenho que seguir o amor. E eu tenho que procurar com zelo, tenho que procurar com cuidado os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Principalmente o de profetizar. O que adianta eu falar em língua? Ninguém vai entender nada na igreja. Eu tenho que falar uma palavra em língua que as pessoas entendam. A minha língua, em português. Tem que ler a palavra e explicar, ensinar. Isso aqui que eu estou fazendo. Estou lendo o versículo 1 e já estou explicando, né? Então, o dom de profetizar é maior. Eu tenho que ler a palavra e tirar do texto o que está no texto. Só isso. Isso é dom de profecia. Dom de profetizar. Mas o que fala a língua estranha, o 2. Não fala aos homens, vírgula, tá vendo? Quem está orando em língua não fala aos homens. Ninguém entende, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Ninguém sabe o que está acontecendo. Se for uma oração verdadeira do Espírito Santo, o ser humano fala com ele e com Deus. Nem ele entende o que está acontecendo. Nem o que ora em língua estranha sabe o que está falando. Está dando para entender? Então, por que o pessoal fica? É uma vaidade. Querendo falar língua estranha. Porque o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos lá. O que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então, quem está falando língua estranha está falando com Deus. Porque ninguém o entende. Ninguém o entende. Para que eu quero falar língua estranha? Ninguém entende. E em espírito fala de mistérios. Espírito. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, o que profetiza, o que prega o Evangelho, fala por edificação, para edificar a igreja. Exortação, para exortar a igreja. E consolação, para consolar a igreja. Então, aquele que tem um dom de profetizar é maior do que o que fala línguas estranhas. Então, esse negócio dos pentecostais falar que o homem só é cheio do Espírito Santo quando fala em língua é mentira. Mentira! Quer dizer que o crente que não fala língua estranha, não ora em língua, não é batizado com o Espírito Santo. Mentira, querido. Já li lá em Atos, capítulo 4:31. Pregar o Evangelho, está cheio do Espírito Santo, é pregar o Evangelho. Foi isso que Pedro fazia, cheio do Espírito Santo. Foi isso que Estevão fez, cheio do Espírito Santo. O que profetiza fala aos homens, para educação, exortação e consolação. O que fala aos homens. Vamos ler em Atos lá. Primeiro vamos ler Atos 7. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é isso aqui, faz isso aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então quando eu estou pregando em qualquer lugar, no metrô, no trem, no ônibus, na praça, do lado, uma pessoa do lado, eu já estou cheio do Espírito Santo, porque eu não estou falando de Deus, estou trazendo a palavra. Então, cheio do Espírito Santo. Então, quando a palavra fala enchei-vos do Espírito, é pregar o Evangelho, querido. Quando você está pregando o Evangelho para qualquer ser humano, você está cheio do Espírito Santo. Então, para que a preocupação em orar em línguas? Você não já crê em Jesus? Não está falando de Jesus para outra pessoa se converter? Então o Espírito Santo está na sua vida. Tome posse do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse, que prega o Evangelho. Vamos lá, Atos 7. Vamos lá, Atos 4.
Atos 4, 29. Ó. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Ó. Tá vendo? Pregar o evangelho, falar com ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho Jesus. 4:31. E tendo eles orados, ó, ó, ninguém está falando em língua não, querido, ó. Tendo eles orado, vírgula, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eles não ficaram pulando não, querido, nem caindo no chão, nem cuspindo, nem fazendo aviãozinho, nem rodando na igreja. Isso é demônio, espírito satânico. Ó. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ó. E foram todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não é só alguns, é todos. Todos não creem em Jesus? Então, tem que ser todos. O que significa todos? Todos foram cheios do Espírito Santo. Vai à igreja aí, você vai, o pastor fala, vem aqui na frente quem quer receber o Espírito Santo. Vai, vou botar a mão sobre vocês, para vocês orarem no Espírito Santo. Eu falo do que eu vi, eu fui lá na frente. O Espírito Santo já estava na minha vida. Só que ele está falando, eu não conheço ainda o Espírito Santo, não tinha muito entendimento. Aí eu vou lá na frente lá para buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava na minha vida, já estava em mim. Aí o Espírito Santo, quer dizer, aquele negócio lá de ter que orar em línguas. Não precisa orar em línguas. Se você não ora em língua, não queira orar. É um dom do Espírito Santo, é um dom que o Espírito Santo te dá. É para o que for útil, o Coríntios fala. Não porque você quer, é o que Deus te dá. Deus dá um dom para cada um. Cada um tem um dom. Dom de cura, dom de governo, dom de presidir, dom de pregar, dom de orar em línguas, dom de interpretação de línguas. É dom, querido. Não confunda as bolas. Ser cheio do Espírito Santo é um dom. Dom de profetizar é um dom. O que eu prego? Eu estou pregando o Evangelho, pregando pelo Espírito Santo. Dom de profetizar, cheio do Espírito Santo. Pregando o Evangelho é estar cheio do Espírito Santo. Então qualquer pregador que você vê na internet, pregador está pregando Jesus, está cheio do Espírito Santo. Tem um dom de pregar. Em qualquer lugar. Ó, eles tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então quando você está cheio do Espírito Santo, você anuncia com ousadia a palavra de Deus. Você prega o Evangelho. Dependendo do lugar que você esteja. É isso. Por isso que quando você prega o Evangelho para Deus, o cara fala, ó, louco lá, louco. Olha lá, doido, fanático. Pregar o Evangelho é ser louco, ser doido e fanático. Fala isso do Paulo, falou que ele era paroleiro. Fala demais, paroleiro, fanático. Atos, vamos lá. Atos. Conhecer o Evangelho, querido. Senão você não vai pregar o Evangelho para ninguém. Só prega o Evangelho quem tem ousadia. E a ousadia vem do Espírito Santo, não vem de nós. Toda a obra é do Espírito Santo. Quer ver? Evangelho. O realista. O que quer dizer esse paroleiro? Quer ver? É Atos, capítulo 17. Chamaram Paulo de paroleiro. Ó, é Atos 17 e 18. Ó, e alguns dos filósofos epicureus, históricos, contendiam com ele. Então, contendia, porque você está pegando o Evangelho, vem pessoas para contender. Então você contende. Então não é para contender, né? Da palavra que Deus fala. Vai fazer o quê, né? Sempre se levanta o diabo. Ó, uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? Paroleiro. Aqui, ó, paroleiro. Chamaram Paulo de paroleiro. O que é paroleiro? Fala demais. Aí alguns já me acusaram quando eu estava pegando o Evangelho. Até infirmo, os caras falaram assim, o Rogério está falando demais, está jogando muita palavra. Aí o cara de outra igreja falou, paroleiro, o Rogério fala demais. Está jogando a palavra de Deus fora. Não está jogando a palavra de Deus fora não, filho. Paroleiro, ó, porque parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque ele anuncia Jesus e a ressurreição. Vou colocar aqui o carregador.
Fala um monte de coisa porque o reino de Deus não é desse mundo, né? Aí você está falando do reino de Deus, o reino de Deus não é desse mundo. Então, vamos chamar de tudo que é nome. Só que você está pregando o evangelho. Eles não entendem. Aí, livro de Atos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é anunciar com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 7. Estevão. Outro texto que mostra uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo e de conhecimento. Porque Pedro, quando fez todo aquele discurso, ele tinha conhecimento. Entendeu? O Espírito Santo deu conhecimento para ele. Então você tem que ter conhecimento, sabedoria para pregar o evangelho. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, cheio de fé, cheio de conhecimento, cheio de fé, cheio de conhecimento, e de poder do Espírito Santo. Quer ver? Escolhi a instituição dos diáconos. Aí, escolhi, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação. 6:3, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:3, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O que é cheio do Espírito Santo? Cheio de ousadia, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de conhecimento. E além de conhecimento vem a sabedoria. Que através do conhecimento vem a sabedoria. Aos quais constituamos sobre esse importante negócio. É um negócio pelo Evangelho. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então tem que orar, e tem que vigiar, e tem que ter o ministério da palavra. E esse parecer contentou com toda a multidão, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, cheio de fé e do Espírito, cheio do Espírito Santo. Cheio de fé, cheio de conhecimento e cheio do Espírito Santo. Cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de ousadia. Né? Aí fala aqui, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, o primeiro mártir. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, quando a pessoa também está cheia de poder, cheia de autoridade, cheia de pregando, então você faz até prodígios. É isso que está falando a palavra. Faz grandes sinais. Mas não é para fazer isso. Está falando que fazia prodígios e sinais. O mais importante é pregar o evangelho. Anunciar o Senhor Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que a gente tem que se arrepender e nascer uma nova criatura. Então, aí ele deu todo o testemunho de Atos capítulo 7. Você pode ler. Ele cheio do Espírito Santo. No 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, o que ele estava fazendo? Ele fez aquele grande discurso do Atos capítulo 7. Fez todo esse discurso. Olha o conhecimento que ele tinha das Escrituras. Cheio de conhecimento, cheio de fé, cheio de poder. Eis que vejo, ele falou, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então ele teve uma visão. Mas o que representa espiritualmente isso aqui? Então quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vê a glória de Deus. A glória de Deus é o Evangelho, são as palavras de Jesus. E vê Jesus, que está no Evangelho. Então a pessoa cheia do Espírito Santo só prega o Evangelho, só fala de Jesus, só fala da glória do Espírito Santo. Então vamos voltar lá, no Atos capítulo 2. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, querido, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Aí Pedro falou todo aquele discurso, né? Aí, cheio do Espírito Santo. E quando é a obra do Espírito Santo, muitas pessoas se convertem. Aí naquele dia se converteram 3.000 pessoas. Vamos voltar lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Pega sempre a Bíblia, tá? Você aprendendo junto, para falar que é o que eu estou falando. Lê, para no vídeo aí, pega a Bíblia e vai acompanhando. Porque parece que eu falo muito rápido, né? Falo rápido e explico rápido. Mas vou tentar explicar devagarinho. Ó. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então quem está pregando edifica a igreja. Fala língua estranha edifica a si mesmo. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas. Tá vendo? Ele falou que quer que fale, mas não vai falar. Ele quer. Mas quem dá o dom não é Paulo. É o Espírito Santo que dá o dom. Ó, mas muito mais que profetizeis. Tá vendo? Ele falou, quero que vocês falem, mas muito mais que
profetizei. Então é para profetizar, pregar o evangelho. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Tá vendo? O que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Está preocupado em... Por isso que eu nunca fico preocupado em falar línguas estranhas. Não falo. Teu não é vaidade para isso. Teu o mais importante, a sabedoria. Palavra de sabedoria. Dom de sabedoria. Ó, mas o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete. Para que a igreja receba edificação. Tá vendo? O que fala língua estranha tem que interpretar. Você não sabe interpretar? Então você fala baixinho na sua casa. Só para você. Para que você fica falando para os outros? Só para falar que está cheio do Espírito Santo? O que importa é a sua santidade em casa aqui. Sua santidade. Cheio do Espírito Santo é a sua santidade. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, quem vos profetaria se for falar por meio de revelação, da cítara, da ciência, da profecia, da doutrina, da minha sorte, essas coisas animadas que fazem som, flauta, cítara, formar sons distintos, como se considerar o que toca com a flauta, com a cítara, os sons, né? Porque se a trombeta der sonido certo, quem se preparar para a batalha? Então, trombeta, se a trombeta fizer um barulho certo, quem se preparar para a batalha? Se também vós, se com a língua não pronunciais palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Quando quem fala língua estranha fala ao ar, não fala para ninguém. Ninguém entende. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. O que significa? Quando a pessoa está falando língua estranha, chega uma pessoa, entra na igreja e que não conhece o evangelho, o cara não vai entender nada que está acontecendo. Fala, que cara doido, vai falar isso. Não vai entender nada. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja, para edificar a igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Também, se ora em línguas, então ore para que você possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. A pessoa ora, o espírito ora bem, mas o entendimento fica sem fruto. O que adiantou orar ali? Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento? De outra maneira, se também disser com o espírito, como dirá o que ocupar o lugar do amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que diz, porque realmente tu dá bens ao graças ao mais o outro não edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. O apóstolo fala, Paulo falou, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Que língua ele fala? Paulo tinha mais de um idioma. Paulo não falava língua estranha, ele tinha idiomas. Ele falava em várias línguas, acho que ele falava em hebraico, falava em romano, falava em aramaico, tinha várias línguas. Ele está achando que Jesus chamou ele à toa? Todavia, eu ainda, antes quero falar na minha igreja, 5 palavras na minha própria inteligência, né? Tem que falar 5 palavras na própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Está orando em língua, 10.000 palavras. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia, adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros sábios, lábios, falarei esse povo, ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, olha só, as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, dom de línguas é para infiel. Você precisa ver a pessoa orando em língua para saber que tem Deus? Uma pessoa que está pregando o evangelho tem Deus. Deus está falando. Às vezes você nem presta atenção no que Deus está falando. E está falando pelo Espírito Santo. Do que é que ele está falando em língua. Você não sabe se é língua de Espírito Santo ou é língua de demônio. Como é que você vai saber? Se não tiver o conhecimento do evangelho. Ó, a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A profecia não é sinal para os fiéis, mas para os fiéis. A profecia não é sinal para os infiéis. Profecia, profetizar, pregar o evangelho. Não é para infiel, é para os fiéis. Se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem de outros infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Acabei de falar, está escrito aqui. Mas se todos profetizarem, se todos pregam o evangelho e algum do outro infiel entrar, do outro infiel, gente que não conhece as coisas de Deus, de todos é convencido, de todos é julgado, segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando sobre o seu rosto adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então Paulo estava tentando consertar a igreja de Corinto, todo mundo orando em língua, e acontece hoje em dia a mesma coisa nessas igrejas
pentecostais. Não é em todas as igrejas, algumas igrejas. Algumas igrejas aí, ó, congregação cristã, acontece isso, igrejas pentecostais acontece isso, algumas igrejas de assembleia acontece isso. Então abre o olho para esses dons espirituais. Tem que ver se isso é dom do Espírito Santo. A necessidade de ordem no culto. O que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntar cada um de vós? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Então, uma igreja tem isso, tem que ser tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muitos, 3. É 2, quando no muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Tá vendo? Não tem intérprete? Fica calado. Senão vira bagunça. E você vê em algumas igrejas, bagunça. Pior que a igreja de Corinto. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem 2 ou 3. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Né? Tem que se calar. Ouvido, pode ouvir. Se cala, fecha a boca. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso aqui, ó. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que significa? Tem gente que está caindo no chão. Está rolando. Fala que caía de Deus. Como que é? O Espírito Santo vem com tanto poder que derruba a pessoa no chão. A pessoa cai porque é demônio. Não é Espírito Santo não derruba ninguém. O Espírito Santo está no coração da pessoa. Ó, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, também a mulher não pode pregar como líder, porque lhes não é permitido falar, mas sejam sujeitas, como também ordena a lei. Se quer aprender alguma coisa, interroga em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Tá vendo? Tem pastor na igreja. Sai fora. Igreja que tem pastora, sai fora. Jesus levantou líderes homens. Se querem aprender uma coisa, interroga em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. É indecente. Está escrito na palavra? Está escrito que é indecente que a mulher falar? Se está escrito, vale. Se não está, não vale. Então você acredita no que está escrito ou vai acreditar no que os homens falam? Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ele somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Tá vendo? Se alguém ignora o que está escrito, ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Tá vendo? Não precisa proibir falar língua, mas fale língua baixinho, sozinho para você. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Então, o que eu estou pregando aqui? Se alguém for contra esse evangelho, que ignore. Que o evangelho é para salvar. Efésios. Efésios 1:13, ó. Em quem também vós estáis? Em Cristo. Você está em Cristo? Está indo no monte orar? Tem gente que fala que é cheio de Espírito Santo lá no monte rolar, aí sai rodando lá que nem peru, sai caindo no chão, sai rolando língua. Será que é o Espírito Santo? Vou fazer uma pregação sobre crentes que vai para o monte. Vamos ver se é o Espírito Santo que está lá. Não precisa ir para o monte, porque o Espírito Santo está dentro de casa. Ó, ouvir essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ô Eder, liga aí. Entendendo ele também, querido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Ó, e que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Você ouviu o evangelho da vossa salvação, entendendo ele também, querido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se você ouve o evangelho, ouve a palavra, você é salvo pela fé. A fé é ouvir Jesus. João. Foi Jesus que falou. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Então, se você ouve a palavra do Evangelho, ouve as palavras de Jesus, o Senhor está falando, e você crê, acredita, você está acreditando nessa minha pregação, então você tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Isso aqui é fé, querido. Fé é ler o Evangelho e acreditar no que Jesus fala. Na verdade, vos digo que quem ouve. Você está ouvindo o Evangelho? Quem ouve a minha palavra, o meu testemunho, Jesus fala, a minha palavra é o meu testemunho, e crê naquele que me enviou, porque o Pai o enviou, você crê em Jesus, você crê no Pai. Naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aqui, ó. E quem me enviou, tem a vida eterna. Tem, Jesus falou. Você já tem a vida eterna. Você está ouvindo Jesus? Você está crendo em Jesus? Então você tem a vida eterna. E você não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você vai sair da carne e vai andar em espírito. Novo nascimento. Então, quando você está no novo nascimento é ouvir o Evangelho, praticar o Evangelho, recebe o dom do Espírito Santo. Então, o dom, todo cristão, todo crente que crê no Evangelho, já recebe um dom. Então, o que significa? Dom não é só de orar em línguas. Dom é todos os dons que o texto fala. Vamos ler lá, 1 Coríntios, os dons do Espírito. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, quer ver? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não é para ser ignorante. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Ninguém fala isso. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Fala o tempo todo que Jesus é o Senhor. Então, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então tem vários dons, a palavra fala, e tem diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação. Então você vai estar orando em língua para quê? Vai pregar o Evangelho para quê? Vai ter visão para quê? Manifestação. Então, os dons se manifestam para o que for útil. Não é você vai manifestar um dom para nada. Você manifesta um dom para o que for útil. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O 8, 12 e 8. 1 Coríntios 12 e 8. Então, presta atenção. Porque a pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então tem gente que tem esse dom, a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então tem o dom da palavra da sabedoria, tem o dom da palavra da ciência, né? E o outro é um dom, pelo mesmo Espírito, a fé. Então, ter fé para você curar até uma pessoa que não tem fé, é um dom. Deus acrescenta esse dom. E o outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, curar uma pessoa é um dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas, né? E a outro, a profecia, né? Profetizar. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Você discerne os espíritos. Você sabe se o cara está orando em língua, se é língua do Espírito Santo ou é língua de anjo caído, demônios. Discernir o Espírito, se o cara está falando pelo Espírito Santo ou ele está falando na carne. Dom de discernir o Espírito. Se o cara é ele que está falando do seu próprio entendimento ou ele está possuído por demônios. Esse aqui é o dom de discernir os Espíritos, um dos dons mais importantes. E há outra variedade de línguas, línguas, né? Línguas humanas, língua de anjo, né? E a outra é a interpretação de línguas, da interpretação. Língua do Espírito Santo, variedade de língua do Espírito Santo e a interpretação do Espírito Santo. Paulo falou, você ora 2, 3 em língua, tem que ter um para interpretar. Então, e a outra é a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que dá o dom, não é você.
Glória a Jesus. Vai no versículo 12, 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores. Tá vendo? O cara para ser um apóstolo, que nos apóstolos eram da igreja, tem que ter esse dom. O cara para ser um profeta tem que ter esse dom. Terceiro, doutores, tem que ter o dom de ensinar. Profetas, outro dom. Terceiro, doutores. Depois, milagres, fazer milagres. Depois, dons de curar, tá vendo? Depois, socorros. Depois, governos. Depois, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo. Procurai com zelo. Procurai com cuidado os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, o que significa? Você tem que buscar os dons com cuidado. Vai em Atos, capítulo 10. Atos 10. Já esqueci de falar isso aqui. É Atos 19. Na terceira viagem missionária de Paulo. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele chegou a Éfeso e ele achou alguns discípulos. Então ele achou alguns discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha o que Paulo falou para ele: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Fez uma pergunta. Você recebeu o Espírito Santo? O Espírito Santo está na sua vida? Como é que você prova que o Espírito Santo está na sua vida? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nem sabia que havia Espírito Santo. Está cheio de crente que nem sabe quem é o Espírito Santo. Que nem eu estava lá na igreja pentecostal lá, que nem eu sabia se o Espírito Santo estava na minha vida, mas o Espírito Santo já estava. Eu não sabia. Está cheio de crente aqui que não sabem quem é o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Ele foi batizado lá por João, né? João Batista batizou eles foram embora. Quer dizer, faltava o batismo com fogo, que é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e te batiza, né? Jesus vem e te batiza com o Espírito Santo. Vamos ver que batismo é esse. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, que ele falou, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, aqui também teve que colocar as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, Paulo colocou as mãos. E falavam línguas e profetizavam. Então, o que ele estava falando? Estava falando em línguas e ao mesmo tempo profetizava, interpretava o que estava fazendo, para saber se era do Espírito Santo. E era do Espírito Santo, porque está escrito: veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas. Então, tá vendo? Aí você me fala: como é que eu sei que as pessoas oram em língua com o Espírito Santo? Porque está escrito aqui: e falavam línguas e profetizavam. Falavam línguas, o dom de línguas, e profetizavam. Então, a palavra que está profetizada, quem está falando, eles ao mesmo tempo falavam em língua e profetizavam. Eu acho que eles interpretavam, né? Ou pregavam o evangelho, porque falar em línguas é uma coisa, profetizar é outra. Então não confunda. Oração de línguas é um, profetizar é o outro. Vai em Atos capítulo 20, 17. O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Atos 20, 17. O discurso de Paulo,
discurso de Paulo. O discurso de Paulo. Ó. O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. De Mileto mandou chamar Éfeso. Foi Paulo. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, em tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei-vos nos ensinar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, também está ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Também Paulo não sabia o que ia acontecer com ele. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. O Espírito Santo fala o tempo todo com Paulo. Vai ali, fala isso, fala aquilo. Então, olha o dom que tinha sobre Paulo. Concedeu um grande dom de maravilhas, né? Mostrava para Paulo o que ia acontecer. Tá vendo? 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. O que significa? Você quer fazer a obra de Deus, tem que esperar o Espírito Santo te levantar. Não tem como eu sair agora e abrir uma igreja e pregar o Evangelho. Não, tem que ficar esperando. Quando o Espírito Santo achar que é o tempo certo, ele que me envia. Ó. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Senão o que o Espírito Santo, vírgula, de cidade em cidade, vírgula, me revela. Dizendo que me, tá vendo? O Espírito Santo fala com Paulo, que me esperam prisões e tribulações. Então, só sofrimento. O pessoal está achando que vai vir para Jesus e vai ficar uma vida boa. Não é vida boa não, querido. Pregar o Evangelho não é fácil. Ó, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Tem que ter alegria. Pregar o Evangelho é pregar com alegria. A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Não é testemunho do Antigo Testamento não, querido. Testemunho do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é o cálice do Senhor. É o sangue do Senhor. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Jesus derramou sangue pelo testamento dele, querido. Então tem que ficar no testemunho dele. Senão você não recebe as revelações. Ó. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Qual que é o conselho de Deus? Conselho de Deus. Evangelho. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, o Espírito Santo que levanta o homem. Toda a obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que converte o homem, faz a obra da regeneração, santifica, purifica, consagra. O Espírito Santo faz toda essa obra. Ó. Vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. A igreja de Deus. Tem uma igreja. A igreja de Deus. Quando Jesus buscar a igreja no arrebatamento, é essa igreja que ele vai buscar. A igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então Jesus resgatou a igreja com o seu próprio sangue na cruz. Se Jesus não vem, não tem salvação. Tem gente que ainda defende a lei. A lei só aponta a Cristo. Porque eu sei disto, 2 pontos, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Tá vendo? Então, ele sabe que quando ele for embora, vai entrar muitos lobos cruéis. Está cheio de falsos profetas. Vai, Mateus. Mateus 24. Vai ler o 23. Ó, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, Jesus fala. Porque surgirão falsos cristos. Muitos falsos cristos. E falsos profetas. Muitos falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios. Então, os falsos profetas fazem sinais e prodígios. O que os falsos profetas fazem? Sinais e prodígios. Que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Então o Senhor falou que os falsos profetas fazem sinais e prodígios. Como que você descobre eles? É só você não ir atrás
de sinais e prodígios. Vou nessa igreja faz sinais e prodígios, essa igreja todo mundo ora em língua, essa igreja cura, essa igreja batiza, todo mundo falando de língua, essa igreja faz isso, essa igreja curou lá o paralítico. Sinais e prodígios. O diabo também faz. E aí? Como é que você vai saber qual é a igreja de Jesus? Tessalonicenses. O império da injustiça. Primeiro vai em Apocalipse. Então vamos ler Tessalonicenses. Segundo livro de Tessalonicenses, Paulo escreveu essa carta tessalônica. O mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelos planos da sua vida. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. Satanás já está no mundo. Está operando nas igrejas. 2 Tessalonicenses 2, 9. Porque já o mistério da injustiça opera. Aqui, o mistério. Porque já o mistério da injustiça opera. O que eu acabei de ler lá em Mateus, que Jesus falou? Eles farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Porque já o mistério da injustiça opera. É a grande Babilônia, de Apocalipse 18. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então Satanás faz poder, sinais de mentira. De mentira. Se usa o nome de Jesus, mas é Ele que cura. E com todo engano da injustiça, para os que perecem. O 10. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus envia. Tá vendo? Deus deixa Satanás operar nas igrejas. Por isso que eu falo para você. Você está em igreja que mulher é líder, pastora? Sai fora. Satanás. Espírito de Jezabel. Está lá em Apocalipse. Lê lá. Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Verdade, o Evangelho, que não creram no Evangelho. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, tiveram prazer no pecado. Tem comichões nos ouvidos. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. A queda da Babilônia. Quem é a Babilônia? Quem que é a Babilônia? Tem gente que fala que é a igreja católica. Não é só a igreja católica não, querido. É a igreja de crentes. A queda de Babilônia. É toda igreja que está no mundo. Babilônia é o mundo. Babilônia representa o mundo. Toda igreja que está no mundo. São as igrejas, a igreja mãe e as mães. A igreja mãe, quem é a igreja mãe? A primeira. E quem é as filhas? As evangélicas, protestantes. Então, a mãe, além de ser a igreja católica, é as prostitutas, que fazem sinais, prodígios e maravilhas. Quer ver? A queda da Babilônia. No Apocalipse 17, aí você vê lá os crentes tudo pulando na igreja, né? Fala que é Espírito Santo. É Espírito da rã, Espírito de pular, Espírito de rã. Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Aqui, os crentes pulando na igreja, Espírito da rã, Espírito de pular. Aqui, está acontecendo tudo isso na igreja evangélica. Por isso você tem que conhecer a palavra. Senão, Espírito de rã, Espírito do pula-pula. Crente que fica pulando nas igrejas. Fala que é Espírito Santo. Porque são espíritos de demônios. Espíritos de demônios nas igrejas evangélicas. Os quais fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Aí você vai no 17:5 do Apocalipse, e na sua testa estava escrito na sua testa estava escrito o quê? O nome, mistério, 2 pontos. O que é o mistério, querido? Acabei de ler lá em Tessalonicenses, mistério,
É um mistério da injustiça opera. Tessalonicenses. A grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? A igreja mãe e suas filhas. A igreja católica e as igrejas de crente. Várias igrejas. A mãe das prostituições. A mãe, porque a igreja católica é a mãe. E abominações da terra. Abominações. As imagens de escultura são abominações. Aí o 18 é a queda da Babilônia. Sai dela, povo meu. Ó, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu. Caiu, já aconteceu. Não está escrito cairá. Babilônia já está acontecendo, caiu. Tempos de hoje, é hoje, ó, caiu. É presente, é hoje, caiu. Não é cair, cairá, futuro, é caiu a palavra. Aqui, ó, caiu. Apocalipse lê no presente, no passado e no futuro. Se o verbo está caiu, é que já aconteceu. Caiu a grande Babilônia. E se tornou, olha lá, morada de demônios. Você vê o mesmo espírito dos demônios atuar na igreja de evangélicas e crentes, com o mesmo espírito atuar na igreja católica. E o mesmo espírito que atua na igreja de crente, atua lá no centro de Macumba e Umbanda. É só você pegar os vídeos aí. Pega aí na sua internet aí. Puxa aí. O espírito lá dos crentes, lá caindo no chão, rodando peão, fazendo aviãozinho, caindo, cuspindo, falando que é Espírito Santo. E esse mesmo espírito está lá na Umbanda. Faz a mesma coisa. Você vai ver. Com os braços assim para trás, ó. Com os braços assim, ó. Rodando. Crentes. Ó. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Se tornou morada. Onde que os demônios fazem morada? No corpo, nos crentes. Tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo. Ó, abrigo de todo espírito imundo. Igreja que entrevista demônio. E aí, demônio, fala o que você está fazendo na vida dela. Está numa igreja assim? Sai fora, querido. É Babilônia. Ó. E abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Ave imunda. Tá vendo? Aí o que a palavra fala? A palavra dela, no 4, no versículo 4 aqui embaixo fala: sai dela, povo meu. Sai dela. É a igreja de crente que está com o mundo, ó. Sai dela, povo meu. Igreja que comemora Natal, igreja que comemora festa junina, igreja que comemora todas as festas do mundo. Carnaval, tá cheio de festa aí que a igreja está comemorando. Abre o olho. O Espírito Santo traz a revelação para vocês. Então o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo ensina o Evangelho. 1 João. Essa é a obra do Espírito Santo. Primeiro vai em João, que Jesus vive. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz isso. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Aqui, ó. João 16. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus está falando. Porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, Consolador, Espírito Consolador. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Então o Espírito Santo é para convencer do pecado. O Espírito Santo não é para derrubar no chão. O Espírito Santo não é para ficar orando em língua que nem doido na igreja e ficar pulando e rodando e fazendo assim com os braços, que eu já vi. Tá cheio de manifestações. Só você entrar no YouTube você vai ver as manifestações aí que falam que é o Espírito Santo. Demônio. O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado. Então quando Paulo Júnior prega lá que a verdadeira conversão de um crente é largar o pecado, isso é conversão. Todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Agora ele pergunta: o príncipe do mundo está aqui, Satanás, com seus anjos caídos. O que você acha que ele está fazendo nessa igreja de crente? Igreja que não conhece Jesus. Você fala, como que eles não conhecem Jesus? Essas igrejas não conhecem Jesus? Não.
não conhece o Evangelho, não sabe nem o que é Evangelho, fala que é a Bíblia toda. Evangelho é Novo Testamento. A palavra de Deus é Evangelho. A palavra de Deus é o Novo Testamento. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, se você não conhecer isso, como é que você quer ser salvo? Satanás vai te enganar, querido. Abre o entendimento. O Antigo Testamento já foi abolido. O Antigo Testamento é ministério dos anjos. Palavra falada pelos anjos. Hebreus 2:2. Palavra falada pelos profetas. Havendo Deus, Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então Deus usou os profetas para falar. Deus usou os profetas. Não foi Ele que falou. Está achando que foi Deus que falou no passado? Deus nunca falou. Jesus falou que vós nunca ouvistes a minha voz e nem vistes o meu parecer. Então, abre o entendimento para compreender o Evangelho. O Evangelho é Novo Testamento. A palavra de Deus é a palavra que vai salvar você. O Evangelho, Jesus falou, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o meu Evangelho é que vai salvar. Porque a lei condena, e o Evangelho salva. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo possa a cada dia te dar mais entendimento. Busque Jesus, busque o conhecimento do Evangelho, o conhecimento das Escrituras. Estou aqui a cada dia ensinando o Evangelho. Se você tiver um bom coração, você aprende. Mas se for arrogante, soberbo, nunca vai aprender nada. Vai ficar aí sendo enganado. Vai à igreja, vai ficar pulando, rodando, nem peão, e ainda vai chamar Jeová de Deus. Glória a Jesus.